E aí pessoal, no vídeo de hoje eu resolvi trazer para vocês uma aula prática de como a gente desenha ou desenvolve os designs de arte para vocês usarem em card games, em molduras, camisetas, porta-retrato ou de mockup para alguma arte, seja aí papel de parede, de celular ou de PC. Eu andei olhando na internet e é bem difícil, para não dizer impossível, uma pessoa sair do zero e tentar fazer um traçado no estilo de anime, no estilo de artes da Disney, Pixel. Então eu vim trazer para vocês aqui a minha experiência de como que eu criei as minhas próprias artes. Lembrando que a gente vai utilizar aqui ferramentas gratuitas, então Midjourney não é uma questão nesse vídeo, mas não impede de você utilizá-lo se você tiver. Vou apresentar aqui prompts, melhores ferramentas e tudo aquilo que eu utilizei para fazer os meus card games que eu tenho apresentado aqui para vocês ao longo dos vídeos. Esse vai ser um vídeo de introdução, então se vocês quiserem mais sobre esse assunto, coloquem aí nos comentários. Vocês querem aprender sobre um determinado tipo específico de como que se desenha artes de cartas, ilustrações ou artes digitais. Eu utilizei nesse vídeo aqui os comentários que vocês mesmos deixaram aí, então vão ser exemplos que eu vou ajudar a comunidade também a desenvolver aquilo que vocês queriam. Então a gente vai começar aqui pelo vídeo, pelo comentário do Mustache. Ele fala assim: as ilustrações que você fez foi por IA? Depois faz um vídeo dando dicas de como você usa os prompts de comando e qual que funciona melhor e etc. Também estou desenvolvendo um TCG e estou curtindo muito seus vídeos. Então, Mustache, esse vídeo aqui é para você e para todas as outras pessoas que deixaram aí também nos comentários. Eu acho que o estilo que a galera mais tem gostado aí é o estilo anime. Então eu vou pegar o primeiro exemplo aqui falando um pouco sobre como que eu acho que tem que ser um prompt para desenvolver anime. Eu vou pegar de modo geral alguns animes que estão aí na moda. Por exemplo, Solo Leveling. Solo Leveling, o personagem dele é um cara bem fácil de você replicar em um prompt. É o Sung Jin-woo. Ele tem roupas esportivas, algumas vezes ele anda com sobretudos e casacos, mas de modo geral ele é um personagem que não tem nada demais, então é bem facinho de você replicar. A primeira coisa que eu acho que é importante é a gente pegar as artes que a gente vai poder utilizar. Então eu vou utilizar aqui essa imagem aqui que eu peguei como template, ou seja, ela serve como modelo para os nossos desenhos. E eu vou utilizar aqui algumas inteligências artificiais e vou deixar o prompt na tela para a gente poder estar conversando sobre ele. Aqui a gente tem as imagens do Microsoft Bing, Google Gemini, Adobe Firefly, o Gwen 2.5 e o Imagem FX também da Google. Se vocês prestarem atenção, elas são mais ou menos parecidas, mas o estilo de arte de cada uma delas varia. Então você tem que escolher entre esses aquele que melhor vai servir para você. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no primeiro exemplo que a gente tem, né? O estilo de arte de anime, mangá. O personagem que a gente escolheu foi o Sung Jin-woo, aqui do anime Solo Leveling. Um anime que tem animações fantásticas, animações de batalha e traçado de desenho da A1 Pictures, que é um estúdio famosíssimo lá do Japão. Então é um bom exemplo para a gente pegar aqui. O prompt que a gente tem que fazer, ele é o seguinte. Vou pegar aqui em cada plataforma para vocês darem uma olhada. Ele tem que descrever qual é o personagem, qual é o anime de referência, qual que é o estilo de animação. No caso do Solo Leveling, ele é um estilo de animação de Dark Fantasy. Vocês podem procurar na internet esses vários gêneros. Você tem que se atentar aos detalhes, por exemplo aqui, sobretudo calça jeans ou calça esportiva, porque ele troca em alguns momentos do anime, né, entre esses dois tipos de vestimenta. Ele não usa armadura como todos os outros, porque ele é fodão, então ele não precisa disso. Então aqui, ó, olhando aqui pro Microsoft Bing, ele pegou aqui o estilo de anime tá certo, mas as sombras que estão aqui do lado estão um pouco erradas. Se a gente vier aqui pro Firefly, ele nem concebeu que aqueles monstros que estão no fundo lá são demônios, aqui tá mais para dragão. E ele também não trouxe de jeito nenhum nada parecido com anime, né? Isso daqui tá mais para cartoon norte-americano. Um que chegou muito próximo foi aqui o Google Gemini. A gente pegou mais ou menos essa imagem aqui como modelo para o nosso prompt. O Gwen 2.5, ele também não foi muito bom nessa parte de animação, tá vendo? É muito pouco detalhado. Já o Imagem FX, eu peguei várias aqui, mas ele não conseguiu, em quase que nenhuma delas, trazer o rosto do personagem com estilo mais anime, sabe? É uma coisa minha, eu gosto quando tem olhos mais esbugalhados, aquele cabelinho assim, estilo anime mesmo, que você bate o olho e vê. Aqui o Imagem FX, ele não conseguiu trazer em nenhum dos exemplos que eu peguei imagens desse tipo, mas todas as imagens foram bem legais. Se você pegar lá a imagem de exemplo que a gente pegou. Então eu trouxe aqui para o Canva a imagem de exemplo e também trouxe aqui a imagem que a gente escolheu. Eu vou arrastar para o lado aqui para vocês entenderem o que eu fiz. Eu peguei na internet
um modelo, né, um template de card game, vocês podem colocar aí, que tem mais ou menos a paleta de cor da imagem que eu peguei, ou seja, roxo, um azul neon, um vermelho mais neon também, né, fluorescente e tal. E pode ser qualquer tipo. E também peguei fontes, estilos de fonte aqui que combinassem com a carta. Então, por exemplo, ó, se eu colocar ela aqui por cima, colocando aqui nas bordas, tá vendo? Ela cabe certinho. Então eu peguei aqui alguns valores que geralmente a gente tem, né? Coloquei lá que o custo da carta é de 10, que a força é de 8, ele é bem forte, o personagem ele sola qualquer dungeon sozinho, é por isso que o anime chama Solo Leveling. Coloquei velocidade, até o momento do anime é o cara mais rápido que tem, ninguém consegue acompanhar ele em velocidade. E ele é bastante inteligente, não é muito, porque ele precisa de gastar mana para isso, mas ele tem uma inteligência bem elevada, para criar as sombras dele e tudo mais. Enfim, o que isso faz? Ele faz com que a nossa habilidade da carta que a gente for criar, no caso, ele tenha que utilizar dos elementos do personagem. Não tem nada a ver você criar uma carta ou um produto que você quiser vender, que aquilo que você criou não tem relação com o personagem em si. Então aqui, ó, eu coloquei aquela habilidade dele. Ao derrotar um inimigo, jogue um dado, por exemplo, um D6 ou um D20, se você for jogar aí um jogo de mesa. Se o valor cair par, aquele inimigo se torna uma sombra de Sun Jin-woo, assim como ele faz no desenho, né? Ele fala, erga-se, e o cara vai e a sombra dele surge do corpo e ela passa a receber os comandos do Sun Jin-woo. Então aqui embaixo eu coloquei a classe dele, ó, vocês estão vendo também que isso aqui é uma imagem, ó. Eu só fui agregando em cima de um template e coloquei lá Necromante, que é a classe dele. Então aqui eu criei uma cartinha, digamos assim, de um TCG que você queira criar aí, de anime do Solo Leveling com o personagem Sun Jin-woo, baseado naquele prompt, né? Personagem de anime, sobretudo roupas escuras, personagens de fundo, né, que são as sombras dele, ó. Repara que a sombra do meio aqui, ó, ela é um pouco mais avermelhada, a do lado direito mais roxo, mais vinho, e do lado esquerdo um roxo mais neon, assim, mais azul claro. Olha só como que o prompt, eu vou até arredar aqui a carta, como que o prompt respeitou essa paleta de cores. Ó, se você coloca uma do lado da outra, você consegue ver que os melhores prompts, eles respeitam aquilo que você escreveu. Eu vou dar um zoom no prompt aqui para vocês entenderem isso. Ó. Do lado esquerdo, um demônio com armadura com cores azuis. No centro do fundo, né, do background, um cara com pele avermelhada. E do lado direito, um cara com glow, né, que é como se fosse assim sombras ou fumaça, na cor roxa. Então se a gente desce no desenho e dá uma olhada, ótimo, essa inteligência artificial respeitou todos os parâmetros do nosso prompt. Beleza? Entenderam aqui como que a gente faz o anime? Agora vamos passar para o próximo. Próximo comentário aqui é do Ricardo. Ele fala assim, parabéns cara, achei incrível. Não vejo a hora de poder fazer algo similar com o meu filho. Já pensei muito em criar um protótipo de card game para o meu filho. Quem sabe quando ele crescer. E bem nesse estilo que você está fazendo, com temática de KDZ, que é Cavaleiros do Zodíaco, que por um acaso eu sou muito fã. Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal, combater, despertar o poder. Acredito que quase todo brasileiro que gosta de animes ali, igual eu, que nasceu na década de 80, 90, acompanhou, né, o Seiya, o Shiryu e tal, e não tem como você não ser fã daquela série. Bom, eu pensei em algumas coisas aqui. O Ricardo escreveu para mim nos comentários que ele é do signo de Peixes, então eu resolvi fazer mais ou menos uma ideia de como que eu iria replicar um Cavaleiro de Peixes para ele. Vamos dar uma olhada aqui. Então eu me baseei na imagem do Albáfica do Cavaleiro de Peixes da série Lost Canvas. Obviamente que eu não ia pegar o Afrodite, mas tudo bem, isso aí fica aí só a farpada. Os exemplos que a gente pegou aqui foram do Microsoft Bing, do Google Gemini, do Gwen 2.5, do Imagem FX. Vamos dar uma olhada nos prompts para a gente ver por que algumas características do Cavaleiro de Peixes, às vezes algumas imagens trazem como sendo uma cavaleira, né, uma mulher, ou uma amazona no caso, se fosse lá do santuário, ou um homem. Quais são os traçados e coisas que fazem a inteligência artificial pender para um lado ou para o outro, no caso do sexo, né, feminino ou masculino. Passando agora para o Cavaleiro de Peixes, você tem que forçar no seu prompt colocar palavras como ele ou ela, pronomes, né, demonstrativos, pronomes de gênero e tal,
porque senão ele pode pegar lá na cabeça dele e falar assim: ah, é uma descrição de um personagem com rosas, cabelos longos, como é o Albáfica ou o Afrodite no caso, né? Então ele pode pensar, pô, isso aí é uma mulher, então eu vou desenhar uma mulher, que é o caso aqui. E eu achei bem legal, tá? Esse personagem aqui, se fosse uma cavaleira do signo de Peixes, seria indecente. Olha só que legal essa personagem. No caso do Google Gemini, estilo do traçado dos Cavaleiros do Zodíaco mesmo, né? Então, ele não inventou a roda, né? Ele só pegou ali mais ou menos o que eu falei, né? Que tinha que ter rosas no prompt, uma armadura dourada. Pegou o estilo do traçado de Cavaleiros do Zodíaco e replicou. E eu achei que ficou bem legal. Aqui no caso do Gwen 2.5, ele é um dos piorzinhos, mas se você quer uma coisa mais simplesinha, eu acho que ele é até legal, estão vendo? Ele realmente peca em detalhes, porque esse cavaleiro aqui, ou essa cavaleira, ela não tem muitos detalhes da armadura de peixes, então só respeito a parte do anime mesmo. Mas o Google, o Imagem FX, gente, ele tá dando um show com relação à criação de personagens. Vamos dar uma olhada lá no Canva para vocês verem. Aqui tá a imagem do Ricardo de Peixes, que foi quem mandou pra gente aí, né? Então, Ricardo, tá aqui o seu cavaleiro e eu peguei um template de cartas. Vocês podem utilizar também templates se vocês não acharem gratuitos. Existem alguns sites que podem fazer para vocês. Por exemplo, no caso aqui do Cavaleiro de Peixes, essa moldura da carta aqui eu peguei do card game do One Piece. Este modelo de cartas que está aqui do lado foi o que eu utilizei para fazer o cavaleiro dele lá. Então estão vendo, ó, tem aqui os pontos de poder, o custo da carta, a descrição do personagem. Eu tentei fazer alguma coisa aqui bem parecida com o que realmente são os poderes do Cavaleiro de Peixe normalmente é. Então vamos lá, eu coloquei que esse personagem aplica envenenamento, né, com as rosas dele, se forem as rosas vermelhas. Então no caso aqui, eu coloquei como se fosse uma passiva de envenenamento, né, pode invocar rosas no campo de batalha, e coloquei aqui, é um personagem Ricardo de Peixe do tipo Cavaleiro de Ouro. Então eu acho que essa daqui é uma descrição que bate bem com a imagem aqui que a gente tinha no início, que era do Albáfica de Peixes, né? Então, Ricardo, tá aí um exemplo de como que você poderia fazer um card game do Cavaleiro do Zodíaco para você. Próximo pedido aqui é do Alexandre Ferreira. Ele diz assim: gostei demais do conteúdo. Eu criei um card game no estilo Hot Wheels com a mecânica inédita, focada em dar utilidade às miniaturas. Achei bem legal e inovadora a ideia que ele teve, que provavelmente ele deve ter um filho, como eu, que adora carrinhos do Hot Wheels, jogos, os brinquedos, né, os carrinhos pequenos, e ele decidiu fazer um card game sobre isso, ou até um board game, que é o tabuleiro, que eu acho que é o melhor, né? Então qual que vai ser a minha ideia? Vamos ver aqui os exemplos. Pro exemplo aqui do Hot Wheels, eu usei o Ideogram, o Adobe Firefly, o Microsoft Bing, o Google Gemini, o Gwen 2.5, de novo o Imagem FX. E a imagem de modelo foi essa daqui, é uma caixa de brinquedo com um carrinho no estilo carro de corrida azul com listras com o número 68. Então vamos dar uma olhada no prompt. Vamos dar uma olhada no prompt aqui, ó. Uma imagem de um carro estilizado com cor azul, Hot Wheels Sport Car. Ele é um carro esportivo, cores azul? Sim. Outro detalhe, ele tem um design clássico dos anos 60 e 70. Ele não é um carro esportivo da atualidade. Tanto a parte da frente quanto a de trás tem um design de corpo aerodinâmico. Então você vê que tem um aerofólio, que ele foi projetado para corrida mesmo. Ele tem duas linhas, né, que vão do capô até o teto nas cores amarelas. E tem um design dinâmico. E as rodas também são esportivas, com mais ou menos assim o aro gold, né? Então vamos lá ver, ó. Olha lá as duas linhas e o aro da roda gold, né? E ele ainda tem esse número 68 que tá marcado aqui como se fosse aquele númerozinho de carrinho de corrida. Então a gente vai pegar os modelos que respeitaram o prompt. Novamente, eu trouxe aqui para o Canva, e aí um detalhe para vocês aqui que querem fazer card games, né? No caso lá do nosso colega que falou que queria criar um para o filho dele. Eu peguei aqui, ó, vou arredar para o lado, ó, uma carta de baralho no Canva. Você pode chegar aqui em cima e digitar lá card game, ou card poker, alguma coisa que vai trazer para você o tamanho da dimensão de uma carta de baralho. Você faz o quê? Você pega a imagem que você criou e joga por cima. E depois basta você adicionar os textos. Então, por exemplo, aqui eu coloquei aqui um charge, né, que é do tipo Dodge Charge.
E coloquei também uma outra mecânica que você pode utilizar com seu filho, que aqui é a quilometragem, por exemplo, a potência máxima do carro e tal. Aqui atrás eu só coloquei uma carta de fundo para destacar, né, mas você poderia deletar ela se você quiser. E para o seu jogo, eu imaginei que você poderia formar equipes, né, cores de equipes. Equipe azul, vermelha, amarelo ou verde. E se tivesse um tabuleiro, você poderia colocar lá, igual tem em jogo da vida, quando uma cartinha cai num terreno daquele que favorece para ele pode chegar na velocidade máxima. Então ele anda algumas casas quando ele está naquela velocidade máxima, por exemplo, né? É uma dinâmica de jogo que eu inventei aqui da minha cabeça só porque eu acho que vai dar certinho com o seu jogo. Bora lá pro próximo? Vamos saindo agora do Hot Wheels, a gente vai para uma pegada mais Cartoon Network, Nickelodeon, por assim dizer. Que é o pedido aqui do Kamen Rider. Ele diz assim: qual o nome do programa que você usou para fazer os card games? Eu vou fazer um card game do Ben 10. Então, o Ben 10, assim como outros desenhos ali daquelas TVs por assinatura, eles fazem parte de um estilo de arte mais de desenho, cartoon que a gente chama. Vamos dar uma olhada no prompt de como que faz e a gente vai ver os exemplos. A imagem de modelo padrão que eu peguei na internet é do Ben 10, né, como se fosse a capa do DVD, com aquele Omnitrix, se não me engano, que é aquele relógio digital que ele tem que fazer transformar nos vários personagens. Os exemplos que a gente criou aqui: o primeiro, Microsoft Bing, Google Gemini. Detalhe, não deixou a gente criar um personagem que já existe. Isso acontece quase sempre quando a gente cai numa situação em que a inteligência artificial ela acha que a gente está querendo plagiar alguma informação. Ou seja, se você for tentar copiar na cara dura algum desenho, por exemplo, Goku do Dragon Ball, Naruto do desenho Naruto, ou algum personagem, por exemplo, Luffy do One Piece, assim como foi o caso aqui do Ben 10, as inteligências artificiais, algumas, não todas, elas podem avisar para você que aquilo pode cair numa situação de plágio, que é melhor você pegar traços, né, características daquele personagem e criar o seu próprio, que é isso que a gente vai tentar fazer aqui agora. Então depois a gente tem o Gwen 2.5 e o Imagem FX. Vamos dar uma olhada aqui para ver o prompt, qual que ficou melhor. Vindo aqui agora para o nosso modelo do Ben Tennyson, né, do Ben 10, reparem que o Microsoft Bing, ele criou alguns desenhos até com uma pegada um pouco diferenciada, e eu gostei muito mesmo deste primeiro aqui, porque ele não simplesmente copiou o desenho, ele colocou um estilo de traçado próprio, né, na imagem. Porém, repara que as inteligências artificiais hoje em dia ainda tem problemas com dedos das mãos. Então, essa mão direita dele aqui, ó, repara bem que ela só tem 4 dedos, né? Mesmo com o prompt falando que é um humano, algumas coisas assim, ainda vai ter esse tipo de problema. Mas de modo geral, ela criou imagens bem legais pra gente. O Google Gemini, como eu disse, né, ele teve esse problema aí de copyright, de achar que é um plágio, então ele não deixou criar essa imagem. O Gwen, ele criou uma imagem mais estilo anime do que cartoon, né, como eu disse. O Ben 10, ele é um desenho que ele utiliza muito daquela arte do Cartoon Network, Nickelodeon. E ele também repetiu aqui o número 10 aqui do Ben, né? Você teria que corrigir isso daqui. O que se saiu melhor, novamente, é a Imagem FX do Google. Eu tenho achado as artes deles, assim, muito perfeitas. E ele tá respeitando os prompts num nível que ele coloca até os personagens que o Ben consegue se transformar com o símbolo do Omnitrix lá atrás. Olha isso, gente. É incrível o que a Google tá fazendo com relação à criação de imagens aqui no Imagem FX. Falando sobre um pouco do prompt do Ben 10, né? Como que você tem que falar, né? Você tem que falar que você está querendo fazer um personagem da série animada do Ben Tennyson, que é o nome do personagem da série Ben 10. Então a gente vai pegar todos aqueles elementos que compõem o personagem. Uma pose dinâmica. Quando a gente fala de pose dinâmica, é tipo pose de super-herói, com a mão para frente, ou com os braços assim, demonstrando que ele está fazendo alguma ação. Se você não explicitar que você quer uma pose dinâmica, seu personagem pode ser parado, pode estar olhando para o meio do nada. Então, esse tipo de coisa que você escreve no prompt, você tem que se atentar bastante a isso. Você também tem que descrever a roupa do personagem, né? Ele tem uma camisa clássica branca, ele tem traços, né, como se fossem listras pretas, e também detalhes verdes, casando, né, com o que aparece na série. Então, se você olhar para o personagem aqui, pegar qualquer imagem dele aqui, ó, você vai ver que ele tem uma camisa branca clássica com uma linha preta no meio, com calças verdes, como na série clássica.
Então você tem que descrever o personagem exatamente como ele é. Então eu peguei a imagem aqui, né, do Ben, a imagem padrão que a gente consegue na internet, e peguei a imagem do Imagem FX, que é uma imagem mais verticalizada, e peguei aqui também, ó, novamente falando de card games, né, um template de card game verde, que é a cor do Ben, e coloquei aqui alguns números, né, de valores de cartas. Coloquei aqui o nome dele em degradê para ficar um pouco mais legalzinho. Coloquei aqui como se fosse um custo de carta, um custo de vida e um poder lá embaixo, e coloquei uma descrição aqui de habilidade de personagem que fala: este personagem pode se transformar. No caso, se você tivesse interesse de fazer outras cartas, né, no caso lá do comentário do vídeo, você poderia fazer com que o Ben pudesse se transformar em vários personagens ao longo da sua gameplay, se você pegasse a carta na sua mão. Então eu acho que esse prompt aqui é assim que a gente tem que fazer um card game. Próximo comentário que a gente tem aqui é do Álvaro. Ele fala que queria fazer uma versão digital do TCG do Bakugan, Battle Planet. O que você aprendeu nos seus cursos, seria capaz de fazer isso? Então, Álvaro, no caso, o Bakugan, se não me lembro, era aquele desenhozinho que o pessoal tinha umas bolinhas, né? E eles jogavam e eles meio que se transformavam em monstros gigantes. Parecia uma mistura de Yu-Gi-Oh! Com Beyblade. E eu vejo muito que as pessoas utilizam esse tipo de desenho para vender produtos, né? Vender brinquedos, vender bonequinho, caderno, camiseta, essas coisas. O exemplo que eu vou dar aqui é um pouco diferente dos outros, mas serve para vocês aprenderem também como que você pode utilizar esses prompts para fazer produtos. Então, vamos dar uma olhada lá. Bora falar um pouco agora do Bakugan. Esse aqui, para mim, é um dos mais interessantes que eu peguei de exemplo, porque a gente não vai ficar preso nessa coisa de card games. A gente vai extrapolar um pouco esse conceito. Mesmo porque a gente já deu alguns exemplos aí. Nesse caso aqui, eu quis pegar um prompt de brinquedo. Como que você faria, por exemplo, para divulgar um brinquedo seu ou um produto que você estivesse criando. Eu peguei aqui o exemplo que ele deu, né, no prompt do Bakugan Battle Planet. Perceba que até o texto da carta, ela vem como se fosse uma caixa aqui de um brinquedo. Olha só que legal aqui no Bing. Já aqui no Google Gemini, ele fez como se fosse aqueles action figures, estão vendo? Com o bonequinho já aberto do Maximus lá do Draconis, que, se não me engano, é a criatura principal do protagonista. Olha que maneiro que ele desenhou pra gente. Já o Gwen 2.5, ele tem se saído bem ruinzinho, não aconselho ninguém a ficar criando coisas nele, eu só trouxe aqui como exemplo. E ele fez uma versão um pouco mais infantilizada, estão vendo aqui, ó. O Imagem FX, ele tem respeitado muito os prompts que a gente cria. Dá uma olhada nessa imagem aqui, gente. É um action figure praticamente perfeito do protagonista com o dragão dele. Então eu abri aqui o Canva novamente e eu utilizei uma técnica aqui que a gente chama de mockup. Mockup é você pegar uma imagem e colocar ela como se ela fosse de um outro lugar. Então, por exemplo, a gente tem aqui um celular e a gente tem uma capa de caderno. Essa parte aqui do meio, ó, que é o mockup. Então, eu vou pegar aqui, no caso do celular, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e eu posso jogar lá para dentro, ó. Estão vendo? É como se a pessoa estivesse com o celular olhando para aquele brinquedo naquele momento. Só que o nosso personagem aqui saiu meio cortado. Então eu vou voltar aqui e posso diminuir aqui a lateral. Tá vendo, ó? E um pouco aqui do lado, ó. De modo que quando eu jogar lá para dentro, ó, pega como se fosse de lado aqui do brinquedo. Olha que top isso daqui que dá para fazer com inteligência artificial, gente. Mesma coisa aqui pro caderno. Eu posso pegar a imagem e jogar lá para dentro. Vou dar um zoom aqui. Olha isso, gente. É como se ele tivesse com a capa de caderno do Bakugan que a gente acabou de criar lá com a inteligência artificial. Fala se isso não é muito, muito legal. Por fim, a gente tem aqui o Café. Ele fala assim: nossa, bem massa o seu vídeo. Também estou criando um jogo de cartas, mas num universo de ficção científica. Queria muito um vídeo explicativo como você fez na Unity. E também queria fazer uma versão digital do meu jogo. Beleza, quando eu penso em jogos de mecânicas ou estilo sci-fi, eu penso em algo futurista, com cavaleiros, Space Marines, que a gente fala, né, com aquelas armaduras truculentas e tal, assim como é Warhammer ou StarCraft. Então peguei aqui alguns exemplos desses soldados espaciais que eu acho que vão casar muito bem com essa dinâmica que ele está querendo de sci-fi. Vamos dar uma olhada no prompt para a gente ver o que saiu.
Primeiro exemplo que a gente tem aqui é do Microsoft Bing, depois do Google Gemini, logo em seguida veio o Adobe e aqui novamente a gente caiu naquela situação em que a Adobe, no caso, ela julgou que a gente estava querendo fazer uma cópia de algum personagem, por exemplo, Tidus da série Warhammer. Então ele apresenta essa imagem pra gente para dizer, olha, você tá querendo copiar na cara dura esse prompt aqui, dá uma consertada nele, modifica alguma coisa, alguns detalhes na armadura ou a cor do traje, para isso não ser uma cópia e você cair numa situação de plágio. Falando agora do nosso último exemplo, que é de um card game ou de algum produto voltado ali para um estilo mais sci-fi. Aqui eu gostei bastante do Microsoft Bing. Ele trouxe alguns exemplos aqui, né? Se não me engano é do Tidus, né? Ou de algum Space Marine ali do Warhammer. Achei as imagens muito legais mesmo. Ela seguiu certinho o prompt. O Google Gemini também trouxe, né? Um estilo mais amplo, né? Se você quisesse um personagem mostrando o combate no fundo, né? Um terreno ali, um campo de batalha, me parece. Mostrando as pernas dos personagens também, né? Porque aqui só mostra do dorso pra cima. Isso também fica a seu critério. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. E aqui nesse quesito o Gwen 2.5 foi horroroso. Falando um pouco sobre o prompt, a gente vê aqui que ele tem uma grande armadura azul de um Space Marine, né? Soldado futurista. Então, fazer questão de explicitar as características principais do seu personagem. Então você também está falando que nessa armadura pesada, né, existem várias marcas com insígnias, essas insígnias de batalha que tem na armadura dele, ó, nessas partes aqui, ó, de um lado, do outro, tem várias delas. Então você tem que deixar isso visível, tanto nos ombros quanto nos pés e nos joelhos. Ele dá ao personagem uma presença intimidadora. Então ele tem esse olhar fechado, né? Ele não tá sorrindo, ele não tá de gracinha. E nós também estamos falando que ele tá carregando uma arma que aparentemente parece ser uma arma longa, né? Uma grande arma, como se fosse um rifle em uma das mãos ou nas duas mãos, né? Então, pensando sobre o personagem, né? Essa daqui é a imagem base lá de um personagem de StarCraft, e aí ele criou este personagem aqui pra gente. No caso, como ele disse que queria um card game sci-fi, eu peguei este exemplo aqui, ó, de uma carta no estilo futurista, tá vendo, ó? O mesmo que eu fiz com o Solo Leveling. A única diferença aqui é o estilo mesmo do traçado. Peguei aqui a imagem do nosso personagem e coloquei textos por cima. Então, essa carta, ela fica como se fosse na frente do personagem, ó. E aí o personagem fica em segundo plano e os textos na frente. Então aqui tem o nosso personagem, eu coloquei aqui Guerreiro Tidus. Coloquei uma descrição aqui de habilidades dessa carta, né? Esse personagem possui iniciativa contra inimigos da raça Alien. Então eu fiz questão de pegar aqui um símbolozinho, né, de Alien na internet e colocar na frente da descrição aqui do card para explicitar que ele tem vantagem contra esse tipo de inimigo, por exemplo. Aqui eu coloquei algumas passivas, né? Armadura mais 1, resistência mais 2, poder de fogo mais 3. Você pode inventar, fica a seu critério. Também coloquei que ele é da classe Space Marine. Então a mesma coisa eu fiz aqui com esse ícone aqui, né, do Space Marine. Coloquei lá em cima como eu fiz com o Alien. Então, pessoal, eu acho que é isso por hoje. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco mais de como que a gente faz o design de personagens para a gente fazer os nossos TCGs, os nossos jogos de tabuleiro, produtos, camisetas, por que não? Eu acho que isso vai ajudar principalmente aquelas pessoas que, assim como eu, não sabem desenhar. O ideal seria você contratar um ilustrador, né? Como é o caso que eu vi aqui vários comentários nos meus vídeos, falando por que eu uso inteligência artificial e não contratei um ilustrador. Porque como a gente começa um projeto, acredito que quase ninguém, ou a maioria, não vai ter dinheiro para colocar no projeto para poder investir nessa parte. E as inteligências artificiais, como a gente viu aí, alguma outra sempre vai trazer alguns detalhes assim na mão, nos braços ou nas articulações um pouco torto, mas isso você acaba corrigindo ali, como eu mostrei com os prompts. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, deixa o like aí, apoie o canal. E deixa nos comentários também se vocês querem uma aula que eu possa fazer um tutorial super explicativo com o passo a passo de como que você entende os seus estilos de arte, quando que você utiliza cada um deles, para qual produto, para cada carta. Eu posso falar um pouco da minha, como eu fiz dos meus jogos lá do TCG, tanto do Mega Man como do Fantasia do Multiverso. Se vocês também quiserem mais conteúdo sobre isso, acessem lá o site www.estudosnerd.com.br, baixa conteúdos de graça ou conteúdos
de gamificação para você utilizar nas aulas, educação do seu filho, ou se você é um professor ou tá querendo aprender com os jogos, eu tenho vários conteúdos, artigos científicos publicados em várias revistas de renome no país, que vocês podem estar pegando e utilizando aí para se preparar para os estudos. Então é isso, galera, vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais!